E se você pudesse ser cada vez mais você mesmo? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos. Tô nervosa porque você tá aqui, deve ser isso. Tá. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos Convida, um espaço onde eu convido e converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, só desculpa esfarrapada pra bater papo com gente que eu amo. E hoje, Ana Paula Dias. A gente se ama. Ah, eu te amo tanto também. Obrigada por estar aqui. Ai. Como é que pode? Ai, Gente, que como é que pode ser felicidade. mulher? Como é que pode? Você saber que você me inspira. Você me inspira demais. A gente até cai. Energia. A gente fica louca. Obrigada Obrigada por a estar você. aqui. Gente, a Ana é atriz, diretora, cantora, escritora, roteirista, professora, o que mais que eu esqueci? Empreendedora, Fazedora. como fazedora, diz a Rafa. multipotencial. E Tipo a Rafa. eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Posso me apresentar pra cá, diretor? Vou me apresentar pra Pode, cá. olha pra câmera, a câmera é sua. Gente, adoro. Então, é que eu acho que eu sou curiosa, na verdade. Eu fuço muito, eu gosto de saber como é que faz as coisas. Eu fico olhando as coisas no mundo e eu fico falando, como é que será que a pessoa faz aquilo? Aí eu vou, tipo, sei lá, em site de decoração, aí eu vejo e eu não tenho vontade de ir lá e comprar. Eu Você tenho é vontade. maker também, você faz coisas com a mão, né? É. Acabou de me dar um presente. Eu dei uma plaquinha. Eu gosto disso, assim, eu gosto de saber como é que faz e tenho vontade de ser eu a pessoa que age em cima Que das desvenda coisas. aquilo. Mas e o seu trabalho? Como é que você começou? Eu me formei publicitária e aí eu brinco que tudo bem, esse dinheiro foi bem gasto mesmo eu nunca fazendo nada, porque agora eu uso todo o ensinamento para outras coisas, né? Aí eu me formei atriz, que era o que eu realmente queria, e mesmo durante o processo de formação de ser atriz, assim, eu continuava vendo as outras coisas que me interessavam ali. Então, a questão de direção, essas outras partes. Figurinista. Esqueci de falar que é também Ah, não, figurinista. super, né? Ah, mas você fez o figurino da nossa peça, foi você? Não, então eu gosto de fuçar, assim, porque eu acho que, bom, enfim, eu acho que isso vai depois se desdobrando, e eu fui descobrindo muito isso no nosso trabalho também juntas, que aí depois eu comecei a estudar mais interpretação guiada, e aí eu cheguei no Meisner, que é o que eu mais trabalho hoje, e criei o Be True com você. E eu fui entendendo que o que eu gosto mesmo é esse desdobrar do potencial infinito do ser humano em geral. Então, eu acho que quando eu dou aula, e eu brigo muito com as pessoas, no sentido de, tipo, a gente pode muito mais, eu acho que é isso, assim, acho que a gente não sabe o potencial que a gente tem nunca. E que se a gente pudesse, então se a gente pudesse sempre explorar, pô, a gente só tem essa vida aqui, talvez várias, mas sei lá o que você acredita, mas de a gente poder ao máximo ir explorando e aproveitando e tendo prazer de descobrir pequenas coisas, assim, sabe? E falando especificamente do Meisner, o Meisner é uma técnica de interpretação, um processo, uma metodologia, mas ele é para a vida, né? Você tem alunos, tanto alunos que estão no mundo do teatro, da interpretação, cinema, TV, e tem também pessoas normais, que simplesmente querem usar esse processo para se abrirem para a vida, né? E conta um pouquinho o que é o Meisner. Bom, o Meisner é um método que um cara que chama Meisner, Sanford Meisner, criou, baseado nos estudos do Stanislavski. Mas o legal pra mim é que ele realmente criou uma metodologia, assim, um passo a passo que vai até, mesmo as pessoas mais cabeçudas, eu brinco, conseguem ir chegando nesse lugar mais de abertura, de tirar as máscaras, se desvendando, mesmo que não queira, por causa do passo a passo. O que eu acho incrível disso, primeiro que assim, eu sempre brinco que eu dou aula do que eu entendi do que o Meisner disse, né? O seu olhar, né? Mas o que eu acho muito bonito é ver pessoas que, sei lá, que são engenheiros, advogados, porque tem isso, né? Eles percebendo que esse olhar de acordar para a vida, sabe? De perceber que tem um outro ser humano na nossa frente, tirar esse ser egóico que a gente tem tanto, sabe? E é engraçado porque os artistas também, a gente pratica muito, né? Então as pessoas também já chegam meio que, eu já sei fazer isso assim. E é bonito quando uma pessoa se percebe falando, nossa,
é muito mais simples, ou ver numa pessoa que não é profissional da área, com uma simplicidade que a gente quer resgatar. Então eu acho que o trabalho do Meisner em si é para a vida no sentido de estar com o outro, de conseguir se perceber, de ficar aqui, de lidar com as coisas, emoções, situações, na realidade do que elas são, não nas nossas maluquices internas, nos nossos monstros pessoais que eu falo, né? Que a gente cria uma névoa que a gente só consegue enxergar borrado dos nossos problemas, né? E eu acho que se o povo fizesse mais, né, pra vida, a gente ia ter uma sociedade tão mais tranquila, onde as pessoas iam se entender bem melhor, né? O que é, pra quem não conhece, quando... Tá, eu vou me inscrever numa aula de Meisner. Eu chego lá e o que vai acontecer? O povo, porque quem não é do teatro acha que vai ser uma loucura. O que é que se faz uma aula de Meisner? Eu acho que a aula de Meisner é a mais certinha de teatro que vocês vão fazer na vida de vocês, na verdade. Eu brinco que é uma aula de não interpretação, na verdade, de não ser ator. Quanto mais ator você for, pior é. É você chegar lá e entregar-se, no sentido de se deixar estar, eu brinco que é entregar o seu coração para alguém cuidar e cuidar do coração das outras pessoas. E é bem simples, na verdade. Eu que gosto dessa coisa de aquecimento, então a gente faz um aquecimento só para chegar com uma respiração, uma coisa que é super simples, não exige muito elaboração. E aí a gente faz o exercício passo a passo, que é o exercício básico de repetição, onde basicamente é você estar com o outro, ouvindo o outro e vendo no outro o que a sua existência, como a sua existência bate ali e a dali bate aqui. E a gente vai se comunicando. Então, a gente não fica fazendo cena, a gente não fica fazendo improvisação aleatória, onde você usa a imaginação, que é também o trabalho do músculo do processo da imaginação, mas é tudo muito mais concreto dentro do agora e dessa realidade, das nossas verdades, do que a fantasia do criar historinha de qualquer outra aula de interpretação, assim. Para quem não sabe, lá dentro do Decola, eu e a Ana, a gente criou uma aula, um curso, que é para falar como é que as ferramentas do teatro, da interpretação, da dança, da voz, podem servir ao empreendedor, né? Alguém que está querendo contar sua história, que está querendo fazer sua mensagem chegar mais longe, que está querendo chegar na frente de um monte de gente, de fato se sentir presente, inteiro, à vontade. Queria conversar um pouco disso com você, assim. Como é que a gente pode emprestar essas coisas que são do teatro para a vida, assim? Quando a gente está começando a empreender ou quando a gente empreende, a gente tem um pouco essa visão de que a gente tem que chegar na hora de um vídeo, quando eu estou falando para a câmera, ou chegar numa palestra, que eu tenho que estar poderoso, forte, que eu tenho que ter pensado exatamente o que eu vou falar, que eu tenho que controlar a minha mensagem, porque vai que interpretam aquilo de outro jeito. E eu sei que você tem, e eu corroboro essa visão de que, na verdade, quanto mais vulnerável a gente for, mais verdadeiro e mais capaz de impactar o outro do outro lado a gente vai ser. Fala um pouco disso. Eu acho que a verdade, na verdade, ela está em a gente olhar para alguém que não está com medo, que não tem receio do que está dizendo. Porque, no fundo, ninguém sabe tudo. Então, é uma bobagem a gente achar que o grande impacto vai ser se eu for lá e mostrar que eu sou top do top do top. Você vai ser top por você ser você. Se você já está fazendo o seu trabalho, né? Se você é a pessoa que criou essa mesa, você já é o especialista dessa mesa. Então, assim, você não precisa criar um personagem do especialista, você já é essa pessoa. Se você é uma pessoa descontraída, você não é um cara engravatado, não faz diferença, você é o cara que faz essa mesa. Então, valorize isso, porque é essa sua unicidade, esse ser único que você é, que faz você genuíno. E eu acho que, infelizmente, a gente tem uma imagem do que deveria ser a perfeição de um empreendedor. A imagem do que deveria ser um bom palestrante, sabe? A imagem da pessoa que é super descontraída. E, na verdade, se perceber e perceber que o ideal é o que você tem no momento, do tamanho que é, e que você sempre vai ter a oportunidade de melhorar. Então, assim, essa questão de você se filmar para depois ver, como você sempre diz que eu adoro, que é ver os primeiros vídeos das pessoas que são incríveis e aí ver se elas eram incríveis mesmo. Elas eram incríveis no tamanho que elas eram, né? Então, eu acho que o ponto-chave sempre é aceitar que você tá nervoso, porque todo mundo fica nervoso. Olha eu aqui, ó. Aceitar que você fica nervoso.
Aceitar que a boca vai ficar seca, que você vai ter vergonha, que às vezes você vai tropeçar nas palavras, mas que você é um ser humano. E eu acho que o mercado está pedindo isso, sabe? A gente quer ver seres humanos, a gente já cansou de ver o cara perfeito. Senão a gente pega e põe uma mensagem no computador, né? Não é mais fácil? Eu escrevo lá, o Google fala pra mim. Então é potencializar o ser que você é. E quanto mais eu acho que a gente vai se descobrindo, sem essa autocrítica, crítico, mas não uma coisa punidor, mais a gente vai entendendo que essa calma de estar com o outro é o que me potencializa. Então explicar sobre o seu trabalho é você basicamente falar o que você tem. Então é ter a calma de saber que você é essa pessoa. Você não precisa saber tudo direitinho, porque na verdade você já sabe tudo direitinho. Então se alguém te fizer uma pergunta, não tem erro. Afinal de contas, não foi você que fez essa mesa? Nem que seja falar assim, o parafuso, tá, você não sabe a palavra. Ué, né? Aceitar-se desses jeitos, no futuro provavelmente vai te fazer ser melhor, porque aí você vai ver, ai, putz, isso aqui eu não gosto. E aí você vai lá e melhora, sabe? Acho que a gente se exige muito. E quando a gente é colocado em prova, a gente sempre coloca como, que é o que eu falo no teste do ator, assim, tem tanta coisa que é levada em consideração, e não só, sabe, aquele instante. Então, acreditar nisso também quando a gente está vendendo, quando a gente está explicando alguma coisa que, assim, tem muito mais coisa sendo levada em consideração. Então, sim, cuidar dessas coisas e ter conhecimento dessas coisas é importante. Então, entender que cor que valoriza você, entender que ângulos que te valorizam, às vezes se é uma câmera, né? Que gestual, exatamente. Que gestual se a sua voz é irritante, se você é monocorde, se... E isso a gente aprende também se vendo. É difícil mesmo, é ruim mesmo, é horrível. Mas é bom, porque... Eu adoro como ela tá usando a câmera aqui já, você sacou? Aqui já fala com uma voz mais baixinha, nessa aqui, isso é coisa de ator, de apresentador. Tô só fazendo truque, gente. Aí, isso assim de, eu odeio ouvir minha voz, então não ouve a voz. A sua voz vai continuar lá, então é melhor você ouvir, melhorá-la, né? Vê se faz sentido. Quando a gente olha para essas ferramentas sem esse peso, a gente inclusive consegue ir corrigindo sem achar que tem que ser perfeito. Legal, talvez eu possa falar um pouco menos agudo. Ou então, legal, o jeito que eu uso minha mão. Eu queria um pouco que você falasse dessas pequenas estratégias ou dessas técnicas. A Ana, ela chama... Quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai gravar um vídeo, quando a gente vai dar uma palestra, vender alguma coisa numa reunião, vocês já devem ter começado a vislumbrar isso, né? No próprio corpo, a voz começa a acelerar, o batimento cardíaco acelera, a voz também você começa a falar mais rápido, às vezes mais agudo, tremedeira total, a boca seca. A Ana chama isso tudo de loucura total, que é a reação do seu corpo, ou seja, a adrenalina, tudo que está na sua corrente sanguínea, porque você está com medo daquela situação. É como se fosse você correndo de um urso no passado, só que hoje em dia sua cabeça não vai ser arrancada numa palestra. Só que o nosso cérebro ainda entende que você está em perigo, né? Como é que a gente cuida dessa loucura total? Como é que a gente vai fazendo com que essa loucura total, aos poucos, ela vai ficando mais tranquila de conviver e de viver? Como é que a gente faz para se sentir mais a gente, menos loucura total nessas circunstâncias? No momento da loucura total, a lembrança é respira. Parece uma bobagem. Eu posso falar um negócio muito bobo, mas enfim, claro. Uma vez eu cortei meu dedo, enfiei meu dedo no mixer, mas isso não vem ao caso. E aí chegou uma hora que eu percebi que a mulher que ia costurar meu dedo, ela tava meio brava comigo, ela não tava feliz, porque eu tava loucura total, né? Aí eu respirei e falei, ok. Aí eu comentei com ela, falei, nossa, né, que loucura, a gente fica nessa hora, a gente para de respirar. A resposta dela foi, a gente nunca para de respirar. Mas é como se fosse, Então a gente meio que para de respirar mesmo. Então realmente prolongar o tempo da expiração, principalmente, porque o soltar é mais importante até do que o inspirar. E isso vai trazendo mais clareza para a mente e vai tirando essas névoas que são as loucuras que a gente fica, né? Então, pro momento do pânico, o que eu diria é, respira, sente mesmo, parece loucura, mas não é, a sola do pé, vai se conectar com você, então pensa na sua nuca, porque isso tudo te faz com que o cérebro faça assim, ó, para as outras coisas, sabe? Você escolhe aonde você vai focar. Então, a energia que está sendo
de espada, ela vai se reorganizando e aí você ganha mais potência. Isso é o 1, né? O 2, no dia a dia, toda vez que você se perceber numa situação de estresse, é ir percebendo o que tá te colocando nesse lugar. E não psicologizar mesmo, é mais simples do que isso. Nossa, essa pessoa me gera, sei lá, eu me sinto menos quando eu tô com ela, porque ela é muito incrível. Então respire, vê como essa pessoa tá te olhando, porque às vezes o olhar da pessoa é tão mais lindo, entende? A pessoa tá com você, então você não precisa ter esse medo. Esse medo é um passado, que é quase o lobo lá atrás, né? Então e isso o Meisner trabalha muito, que é a realidade do agora. Olha no outro qual é a realidade do agora. Porque senão o nosso cérebro mente pra gente, né? A mente mente pra gente. Ir no dia a dia se trabalhando, porque é a musculação pra depois você poder correr. A pessoa acha que é só ela chegar lá e fazer. Mas é a musculação do dia a dia que vai fazer com que na hora ela consiga de verdade respirar e olhar mesmo pra plateia pra ver se eles estão loucos, tipo... Que cocô que tá aqui. Eu falei cocô, mas enfim. Cocô. Ou se é só o seu nervosismo, que tá achando, que tá escaneando a plateia inteira, tá olhando aquela uma pessoa que tá assim pra você. Tem 20 sorrindo, você tá olhando a uma. Foca nas 20 sorrindo, tá, gente? Aquela uma pode estar com dor de barriga e a gente tá, né? Então, sempre tentar ir limpando a imagem que a gente tem da realidade, porque ela tá contaminada com os nossos monstros. E os nossos monstros são só alguma coisa que foi marcada pra gente lá atrás. Então a timidez, por exemplo, eu sempre falo, porque eu sou muito tímida, então quando eu entro num momento de timidez profunda, eu percebo que eu fico muito louca. E aí eu começo a achar que tá todo mundo zoando comigo, né? Então eu fico assim, você tá tirando sarro da minha cara? Eu entro nessa, né? Pra eu sair disso, eu respiro e olho mesmo pra pessoa. E eu tento dominar esse lugar meu e ver que a pessoa tá sendo fofa comigo, tá tudo bem, entende? A insegurança só tá lá dentro, aí eu respiro e eu aceito. Então esse trabalho diário, eu acho, assim, com pequenas coisas. Desculpa, eu acho que a questão mais do ser amado, a gente quer muito ser amado então, e aceito. Então, as questões dos poderes, do feedback do outro, a gente já acha que a pessoa não vai gostar da gente. E o que eu digo sempre lembra sempre que, se a pessoa foi te ver, é porque ela quer te ver. Então ela tá bacana. Se você vai se apresentar, a pessoa abriu um tempo da agenda dela pra você. Então também tá legal. E as pessoas, no teste, né, para um ator, eu sempre falo, o cara quer que seja você, porque aí ele para de ficar... Tem que procurar. Então, as pessoas já estão nos amando. A gente é que acha que o mundo tá contra nós. Então... A Kito que fala, né, que é uma professora incrível de palhaço, gente, e diretora, enfim, tudo, ela fala, olhe com amor, porque o amor já está sendo dado para você. Então, já chega no lugar entendendo que, gente, eu sou uma pessoa para ser amada, né? E isso com certeza vai reverberar e as pessoas você vai conseguir enxergar esse olhar no outro também. E isso vai tocar mais do que qualquer know-how, eu acho. O Josh Pais, que é o noivo, o marido, sei lá o que, da Marie Folio, ele trabalha também, né, com uma técnica para ajudar ou artistas ou empreendedores a se sentirem mais potentes. E ele fala disso, né, de encontrar, se você está lá no palco e vai começar a dar falar para uma plateia, e aí a sua veia começa a saltar, ou então a sua boca, o meu sempre acontece isso, a boca começa a saltar. Encontra alguma coisa que seja física no seu corpo para te ancorar. Porque aí você está no presente. Sim. E se você está no presente, você não está no passado, falando, nossa, aquela vez que eu fiz isso, foi horrível. E você não está no futuro, meu Deus, que vão pensar de mim. Né? Você está no presente. Aí quando você ancora e você para prestar atenção no que está... de verdade, agora... a coisa começa a diminuir, porque você está no presente, né? Então, acho que esse é o grande trunfo do Meisner, trazer a gente pro presente, né? Do que está acontecendo aqui. Porque as coisas ganham, elas têm uma proporção, e elas têm um tamanho no agora, que geralmente é muito menor do que a gente deixa ele virar, né? Então, eu sempre brinco que é a briga de namorado, sabe? A menina entra no carro, aí o cara fala, oi, tudo bom? Ela faz, aham, tudo. Aí na próxima ele breca o carro no farol, ela, nossa, mas você precisa brecar o carro desse jeito? Aí você fala, gente, da onde que tá vindo tudo isso? Só brequei o carro, sabe? Aquele momento era desse tamanho, ele vai ficando grande à medida que eu não vou ouvindo. E sobre pensar o que as pessoas pensam da gente,
eu digo uma coisa, que eu falo isso pra mim mesma, muito. As pessoas já pensam um monte de coisa sobre nós. Então, o que adianta eu me preocupar? Porque assim, eu não tenho o poder de enfiar dentro da cabeça de alguém o que ela vai pensar sobre mim. Eu nunca vou ter esse controle. Então, aceitar que tudo bem aquela pessoa achar aquilo de mim. Isso não me define como eu sou. Nada me define, na verdade, né? A gente nunca vai ter noção de quem nós somos. Então, parece bobagem, mas eu acho que é o que vai nos fortificar o dia a dia para aceitar mesmo, assim. E é um momento teu, você não precisa contar pra ninguém. Você pode ficar fazendo isso daí sozinho na sua casa, sabe? Isso que né? Isso de ficar, gente, tudo bem, isso não me define. Eu fui ridícula aquela hora, mas tá tudo bem, isso não me define, sabe? É o que é. É o que é. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquele momento eu fui ridícula mesmo, tudo bem, não me define. É o que é. Sim. Eu também sou ridícula, mas tudo bem. E sou um monte de outras coisas mais, né? Queria saber, te colocar na fogueira agora, o que é autenticidade pra você? Como é que se percebe a autenticidade? Como é que se vive a autenticidade? Pra mim, a autenticidade é quando o que tá de verdade acontecendo é permitido ser visto. Que é difícil, né? Porque, na verdade, é sempre visto. A gente sempre vê quando a pessoa tá nervosa. Mas quando a pessoa assume que ela está nervosa, e não é falar, olha, gente, tô nervosa, não é isso. É só quando a gente deixa essa fragilidade vazar. Nossa, isso pra mim é o mais autêntico possível. Ou quando a pessoa de verdade não tá preocupada se ela vai ser inteligente ou não. Ela fala mesmo, se ela não sabe. Eu acho bonito, uma vez eu tinha uma aluna que ela não entendia palavras básicas, que ela era muito nova, sabe? E eu achava aquilo tão autêntico dela, porque ela, de verdade, ela não tinha medo nenhum, vergonha nenhuma de falar, eu não sei o que isso quer dizer. Porque geralmente a gente tem, né? A gente finge que a gente entende. E ser esperto, sabe? Essas obrigações que o mundo coloca na gente, né? A sociedade do ser esperto, ser muito bom, saber tudo. E também, pra mim, não é ser autêntico você se anular de todas essas coisas, né? Não ser bom, não ser não sei o que lá. É, na verdade, conseguir aos poucos ir deixando seus brilhos irem sendo aceitos. Eu acho que isso acontece de dentro pra fora, não de fora pra dentro. De você reconhecer e deixar acontecer, assim. Eu acho que a autenticidade tem muito a ver com olhar, com, sabe? Com, tipo, a pessoa falar uma coisa e ela perceber que a gente viu e mesmo que passe pelo momento uma loucurinha, mas ela... tá bom, é isso, sabe? Acho que quando a gente faz o que é nossa essência... A sensação que eu tenho... aquela que tá elaborando mesmo agora, né? A sensação que eu tenho é que quando a gente faz alguma coisa que a gente é elogiado e a gente fala, nossa, mas isso não faz sentido você estar me elogiando, talvez essa seja o seu maior potencial de autenticidade, porque é uma coisa que deve ser tão sua que você nem acha que é relevante, sabe? E talvez esse seja o lugar da gente explorar. E talento? Você é uma mulher absolutamente talentosa em várias áreas da vida. E eu queria saber, assim, o que você entende por talento, se você acha que talento é relevante. Vai me fazer chorar, né? se você, enfim, qual é o peso do talento para uma pessoa que está querendo viver do próprio talento? Talento sozinho, ele não faz nada, né? Esse que é muito doido. Porque se a gente banca muito só um talento, né? A gente fala, a pessoa é talentosa. Eu logo, quando eu comecei a estudar teatro, eu estudei no Newton Travesso, né? E ele falou uma vez pra gente, ele falava assim, trabalho é 50% trabalho, 50% talento. E eu lembro que eu era nova e eu falava, que balela de motivação, né? Super motivacional. E hoje na minha área, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que elas não são tão talentosas quanto outras, mas elas estão sendo muito melhor, porque elas são pessoas extremamente engajadas e elas... correm atrás dessas dificuldades que elas têm. Enquanto que a pessoa que tem muito talento, às vezes ela se deita mais facilmente nessa cama. Eu acho que talento... Ela espera mais do mundo, ela confia mais, né, que ela vai dar um jeito, assim. Mas eu acho que o talento é sim importante, mas é tão importante quanto a vontade de gostar e querer alguma coisa. Só que hoje em dia, eu também acho que
o reconhecimento e a aceitação, o entendimento de que talvez o que você ama muito não seja o seu grande potencial e que você poderia estar investindo no seu potencial de outro lugar e fazer isso como um hobby, deveria ser ouvido esse lugar, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas que elas são talentosíssimas em umas coisas, só que elas focaram, não, eu quero isso, sabe? Eu quero ser atriz. Porque a pessoa é boa, mas ela é muito melhor fazendo outra coisa, sabe? Então, mas e tudo bem por você, se esse é o caminho dela? Sim, eu acho tudo bem, mas digo, o talento dela tá em outro lugar, sabe? A aceitação deste novo caminho, acho que deveria ser ouvida, sabe? Talvez a gente imagina que não seja. Então, sabe? Eu me vejo muito nisso, assim, porque eu tenho me permitido voltar a ser atriz um pouco mais, né? Porque eu fiquei muito focada e eu amo dar aula, amo mesmo. E eu entendo hoje, e eu não tô me gabando, eu entendo hoje que de verdade é um grande potencial que eu tenho. E eu gosto, foi meu primeiro trabalho e eu dou aula desde os 16 anos de idade, então, tipo, eu gosto mesmo de dar aula. Mas eu gosto de ser atriz, entendeu? Mas eu gosto de me apresentar. Não tem nada que me potencialize mais do que eu ir, sei lá, estar em cena. Então, eu não posso negar que o meu grande talento tá em dar aula, entende? Só que se eu ficar negando isso, você entende que a vida fica meio truncada? Por que eu não posso, então, ir achando os meus meios? Porque eu acho que isso também é talento, sabe? E acho que esse é o seu trabalho que é incrível mesmo. Que é conseguir mostrar para as pessoas que o padrão é não ter padrão, sabe? E esse foco que às vezes a gente coloca, eu quero isso da minha vida. Tem que, às vezes, eu tenho que zerar isso e aceitar que talvez seja outra coisa. Então, você começou a abrir aí um canal pra gente falar de multipotencialidade. Como é que você exercita isso no seu dia? Eu sei, no seu dia, ou na sua vida, ou no seu planejamento de carreira, ou como você pensa as coisas que você vai fazer. Você vai focando em dar aula um tempo, depois vai estar em cena, ou você vai tentando fazer um pouquinho tudo junto? Como é que a sua cabeça funciona melhor? A minha mãe fala, filha, você é kamikaze? Você deve ser kamikaze. Porque às vezes as coisas às vezes elas acontecem concomitantemente e eu fico num momento louca. Mas às vezes, é engraçado você falar, às vezes acontece concomitantemente. Quando é que na sua vida, desde que eu te conheço, que as coisas não acontecem concomitantemente? Não sei. Não tem, é sempre isso, né? O que eu acho... Milhões de coisas acontecendo, você tá sempre envolvido em milhões de projetos ao mesmo tempo, né? É engraçado que eu não tenho essa sensação. Você não percebe, né? Eu tenho uma sensação de que, assim, ainda falta coisa. Sei como é. Sabe? Super me identifico. Ainda falo, nossa, mas eu ainda tenho tantas outras coisas pra fazer. Tipo, isso aqui não é nada ainda. O que eu tenho pra conseguir administrar, né, tudo isso, eu tenho tentado ajustar, assim. Então, esse é o período onde eu vou dar aula. Aqui eu vou focar, então eu vou me permitir ser atriz, então eu vou apresentar meu monólogo. Aqui eu tenho direção para fazer. Com relação às outras coisas que eu gosto, então o que eu busco então neste trabalho, o que eu posso agregar de outra coisa que eu gosto aqui? Então, juntar coisas. Eu junto um monte de coisa. Por exemplo, o espetáculo que você está fazendo agora, quais papéis você está executando nele? Eu estou dirigindo, eu escrevi, junto, né, com a colaboração dos outros, assim, de experimento. E... eu tô fazendo a luz também, mas eu tô ajudando, mas eu consegui ter pessoas me ajudando. Então eu tenho uma ajuda de uma figurinista, que a gente tá bolando juntas as coisas. Você e uma outra pessoa fazendo... Aí eu consegui ter um assistente de produção, por exemplo. Aí eu não fico só... Mas a direção de produção é sua? Então eu tô conseguindo aos poucos, assim. Música, por exemplo, trilha, eu tô conseguindo ter uma outra pessoa também pra me ajudar. Porque senão a gente não... Eu acho que também tem que saber ceder, sabe? E isso eu acho muito aprendizado. Porque a gente não sabe tudo. Então, esse compartilhar é riquíssimo, assim. Mas aí eu gosto. E é uma coisa que eu tenho prazer mesmo, sabe? Não é que eu tô fazendo, porque só sobrou pra mim. Não é, é ao contrário, é assim... Eu quero fazer, porque eu gosto, porque eu planejei isso. Porque se eu pudesse, eu tava lá compondo a música, entende? E eu nem sou musicista, mas eu gostaria, sabe? Então, todas as vezes, sei lá, eu tenho que criar um evento. Se eu puder tocar nesse evento, que delícia, entende? Não sou, entende? Não sou cantora, mas assim, se eu puder cantar, eu vou amar. Então, você é cantora, para!
Você é cantora, você é cantora. Cantora você é. Você pode não ser figurinista, Tá, mas cantora você é. É. Bom, enfim, a gente tem as nossas questões, a gente tem que aceitar, vamos aceitar. E como é que você escolhe, como é que você escolhe um próximo projeto? De onde vem a fagulha, o fio da meada? Como é que você fala, putz, é isso? Outro dia eu tava vendo a Denise Stoklos falando disso, né? E ela falou de um jeito tão bonito, ela falou, como é que você sabe que essa é a sua próxima coisa que você tem que fazer? Você fala, só eu posso fazer isso, sabe? A coisa, não é você que quer a coisa, é a coisa que tá te quer. querendo. Como é que funciona pra você isso? Na prática, você fala, putz, é disso que eu quero falar no próximo espetáculo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Como é que é? Eu consegui, o ano passado, fazer o meu solo, que era uma coisa que eu queria há muitos anos fazer. E o que eu fiz? Eu peguei todas as ideias que eu tive e juntei todas elas. E eu lembro perfeitamente, na hora que eu estava fazendo a primeira apresentação, teve um instante que eu olhei para a plateia e eu percebi o que eu estava fazendo e eu pensei, gente, talvez seja isso mesmo. E eu consegui me aceitar nesse lugar de, tipo, talvez seja esse tipo de trabalho que eu vou fazer. Costurar ideias. Costurar ideias e neste lugar de... Eu gosto de proporcionar ao outro ser humano a reflexão sobre o ser e de que ele pode melhorar e de que o mundo é mais belo do que parece, o amor, enfim, esse lugar. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de quando o humano toca o humano. Então, eu fui percebendo que o que me move para um próximo trabalho é quando algum assunto muito humano reverbera em mim. Então, por exemplo, o meu solo falava sobre o vazio, sobre essas questões de tantos quereres e poucos fazeres, né? Essa peça que a gente está fazendo fala sobre o íntimo, a questão da intimidade e de como existem coisas que são muito íntimas minhas, que as pessoas nunca vão saber. E como o encontro das pessoas faz toda a diferença. Porque eu acho que isso foi uma reflexão da minha vida que me tocou. Geralmente, eu acho que o que acontece comigo é assim, algo na minha vida me toca. E aí eu quero falar sobre isso pro mundo, sabe? Então, por exemplo, nossa, me sensibilizou muito ver aquilo naquela pessoa. Puxa, isso eu acho que eu quero falar sobre isso. E aí eu vou explorar. Então, chega em mim, mas eu acho que chega em mim porque me toca primeiro. E aí eu acho que o mundo merece ser tocado. E o que você faz com as coisas que a gente não consegue fazer? Eu imagino, porque acontece comigo, muito mais coisa te toca do que a sua capacidade de realizá-las. Sim. Como é que você faz com as coisas que você não dá conta de fazer? Como é que você acalma seu coração? Como é que você fica em paz com não dar conta, ou você não vai dar conta de colocar no mundo todas as ideias que você tem? Não acalma? Não, acalma às vezes. Eu aprendi com a Rafa Capai, uma moça incrível, que eu posso colocar isso num planejamento, que eu posso colocar isso como aqui agora, isso aqui eu não dou conta de fazer isso aqui, mas quem sabe daqui a pouco eu posso, sabe? E que às vezes, e eu acredito muito nisso, assim, tem coisa que tem o tempo delas, assim. Às vezes eu acho que eu tô pronta pra isso, mas eu não tô, sabe? Então daqui a pouco eu vou estar pronta, deixa aqui, eu quero falar sobre isso mesmo. Mas talvez ainda não tá dando certo esse negócio aqui, porque talvez não seja desse jeito, talvez não seja uma peça, talvez seja um vídeo que eu tenho que fazer, sabe? Ou talvez você tenha que dirigir, não tenha que ser atriz nesse lugar. Ou eu tenho que dar essa ideia pra alguém, que não sou eu que vou realizar isso, sabe? Eu tenho tentado me acalmar dessa forma, de entender que às vezes chegou aqui, mas não é aqui que vai viver isso, sabe? Eu vi uma palestra com a moça que escreveu Comer, Rezar, Amar. Elizabeth Gilbert. E ela fala sobre você ser o canal das coisas, né? Das ideias, né? Depois que eu assisti isso, assim, também me ajudou a entender que, ok, às vezes chegou aqui. É porque eu tava aqui e chegou aqui. Tô conseguindo desenvolver isso? É pertinente? Tá fazendo sentido? Tá. Então dá pra prosseguir. Esse daqui não tá dando pra prosseguir, então vamos esperar aqui 2 segundos, vamos ver pra onde vai, sabe? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu quero que o mundo caiba nessa jarra. 24 horas. O que eu mais tenho falado é muito engraçado. Gente, vamos fazer o dia ter 24 horas só de trabalho, 24 horas. Mas sem dor de trabalho, mas assim, mesmo, né? Porque não dá. Queria que você falasse, você sempre fez o que você amava? Você já fez algum trabalho que você não curtisse tanto? Já? Eu já fiz trabalho como atriz que eu odiei. Mas não odiou, eu digo não o resultado final, mas, por exemplo, Não, você já bateu carimbo, entendeu? Em alguma, Sim, mas alguma então, coisa não que é você que não eu- se sente... Nada confortável, assim. Qual que é
a função que trabalhos que a gente não gosta tem? Qual a função teve na sua vida? Fazer um trabalho que não gosta tanto? Perceber o que eu quero fazer mesmo. Me dá a perspectiva de que, olha, então tá, eu achei que eu podia estar nesse lugar, mas não é isso mesmo que eu quero. Valorizar quando eu posso fazer o que eu quero. Entender a função do porquê que eu tô fazendo o que eu não gosto, sabe? Hoje eu sou muito mais tranquila em aceitar que talvez eu tenha que fazer esse trabalho para poder fazer o que eu gosto, do que antes. Antes eu tinha essa inquietude, assim. Mas eu já cheguei a fazer trabalhos como atriz, porque eu queria trabalhar como atriz, que era bater cartão, assim. Eu chorava pra ir. E eu tava sendo atriz, uma coisa que eu adoro, né? Olha só, eu tocava, eu cantava na peça, eu tava sendo atriz, tava incrível, ganhava dinheiro e era muito triste. Até que um dia eu cheguei e falei, por que eu tô fazendo isso, sabe? Pra colocar num papel de que eu falei que um dia eu vou ser atriz, sabe? Isso é um estalo maravilhoso, né? Porque às vezes a gente acha que fazer o que a gente ama é a coisa em si. E muitas vezes é o como. Sim. É exatamente como você está usando aquele seu talento que você tem, em qual contexto que você está colocando, né? Para mim pode ser muito legal ser um designer freelancer, mas para mim não é tão legal ser designer num ambiente de uma empresa específica X. Às vezes as pessoas acham que tem que mudar tudo para conseguir encontrar um pouco mais de significado no trabalho, né? Sim. E eu lembro que o que eu falei... Caramba, atriz. Alguém falando com você, nossa, esse trabalho... Deve ser foda trabalhar como atriz, deve ser muito divertido, deve ser muito incrível. E tipo, tudo isso acontecia mesmo, mas não me realizava em nada o que eu tava fazendo. Eu ficava triste. E quando eu pedi demissão, eu falei exatamente isso. Eu falei, desculpa, eu tô ocupando o lugar de uma pessoa que com certeza vai estar muito feliz fazendo isso aqui. E não sou eu essa pessoa. Mesmo que não tá fazendo sentido eu estar fazendo isso aqui. E eu já me realizei muito... Tipo, sei lá, sabe, dando aula para um professor que o universo dele é completamente diferente, eu falando uma coisa que pra mim é minúscula dentro de tudo, sabe, que a gente geralmente busca como, sei lá, artista, e que foi muito mais relevante do que eu estar fazendo qualquer coisa como atriz, sabe? Então... já bati cartão, sim. Já tinha que ir lá, ai que saco, vou ter que acordar cedo pra fazer esse negócio. Me maquiava triste, ai que saco. Ai, vai tocar violão, ai que saco. Cantar aquela música, ai que saco. Vê se pode. A gente falou sobre autenticidade. Pra encerrar, você vê diferença entre autenticidade e vulnerabilidade? Porque você trabalha com esses, né, com esses conceitos no seu trabalho, assim. Qual é a diferença? Se é que tem, na sua visão? Nossa, que boa pergunta, né, Rafa? Vamos filosofar um pouco sobre isso. Peraí. Eu acho que é mais fácil ser autêntico quando você não tem medo da vulnerabilidade. Bingo. Porque quando a gente tem medo da exposição, a gente até questiona o talento da autenticidade, sabe? Do que é só teu. E eu acho que tem gente que pode ser... que é super autêntico, mas não é vulnerável. Não é nem um pouco vulnerável, sabe? A pessoa que eu brinco que é... Ai, que olha que pessoa espontânea. Nossa, super espontânea. Só que a pessoa tá na sorte da espontaneidade, sabe? Mas ela não é nem um pouco vulnerável, ela não é um pouco... E se você colocar ela num lugar onde ela pode ser exposta mesmo, no bem, assim... Você vai ver que aquela autenticidade morre. Então... desculpa. Imagina, não, era isso mesmo. A Carol Nalon, que é uma outra amiga que eu super quero que você conheça, a Carol falou aqui mesmo no Vamos Que Vamos Convida, e se você não assistiu ainda, o card tá aqui em cima, é só clicar para assistir. Ela fala de uma coisa que eu achei bem legal, assim, de duas que me interessaram sobre esse tema. Um é que a gente não é ou deixa de ser autêntico, né? A gente vive mais autêntico ou vive menos em determinadas situações. E que todo mundo tem máscaras, em algum momento a gente usa, em algum momento não. E ela falou uma outra coisa que tudo bem optar por não ser vulnerável em alguns contextos, né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo, gente, saber esse lugar é importante por quê? Para que no dia que você não está nesse lugar, você também sabe que você não tá e que tudo bem você não tá. Porque tem dia que você não quer se abrir pro mundo. Tem dia que eu quero estar aqui, eu vou ficar emburrada mesmo, eu não quero ser simpática. E eu tenho o direito de não querer ser simpática, entende? Hoje vai ser um dia que eu não quero ser legal, então eu não vou ser, assim, né? Então,
Mas eu acho que a gente tem que saber o lugar para poder sair do lugar, sabe? E respeitar que às vezes não dá para ser vulnerável. Eu acho que existem, principalmente lugares de trabalho, nas artes, assim, tipo na televisão, por exemplo. Existem lugares onde você vai estar mais exposto. Então a gente tem que saber dosar o lugar da vulnerabilidade. Porque eu sim tenho que ser a minha autenticidade, porque provavelmente esse é o meu potencial que me fez estar lá, mas eu não preciso ficar me dando pra todo mundo, sabe? Porque aí eu perco o poder pra ser autêntica. Então é saber dosar aonde eu posso estar, mas não deixar vazar toda hora, que é a vulnerabilidade extrema, é tão importante quanto estar vulnerável, sabe? E isso acho que é um aprendizado difícil. Eu sinto que isso é bem difícil, assim. Até pelo ser social que nós somos, a gente quer chegar num lugar... Brasileiro tem muito isso, né? A gente quer chegar num lugar e ser legal, ser descontraído e tal. E às vezes a gente tem que estar reservado. Isso não quer dizer que a gente vai ser mal educado, não quer dizer que a gente é antissocial. É que às vezes você tem que se preservar. Então, isso é muito importante, eu acho. Saber que você tem uma apresentação agora, uma palestra, que você vai numa reunião... Você tá na sala de espera, usa esse tempo pra você, sabe? O Meisner diz muito isso assim, ele fala, o tempo de preparo, a tua mágica é tua, preze ela e não acha que é bobagem ou não dê ela de qualquer forma para as pessoas, porque esse momento é seu. E se você não cuidar deste momento, o resto vai ser uma avalanche, sabe? Cuidando deste primeiro momento, você consegue se centrar, então chegar antes no lugar para você poder respirar um pouco, saber que você não precisa ficar batendo papo com todo mundo na sala de espera ou numa sala de teste, não precisar se vender num lugar de... Eu não preciso toda hora fazer graça, a graça tá às vezes em não ter graça. Não querer fazer graça. Não querer arrancar coisas das pessoas, sabe? As pessoas veem, né, o mundo do teatro ou dos artistas e acham que é o cara subir no palco e pronto, né? Esquecem que, ou não sabem mesmo, não compreendem que existe um universo inteiro de trabalho que foi depositado naquilo ali atrás, né? Para encerrar, eu queria... Ui. Tem uma corrente de crítica acontecendo no mundo da internet hoje em função do que ele chama, ou uma pessoa cunhou, de empreendedorismo de palco. Que talvez seja aquele cara que na vida não faça muitas coisas, que está pregando quando ele sobe em cima de um palco, mas quando ele está em cima do palco as pessoas acreditam que ele é foda, bababá, e aí cunhou-se isso de forma negativa como um empreendedor de palco. Como artista, eu sinto a necessidade de mostrar para as pessoas quão sagrado é o espaço do palco. Quão capaz de causar uma catarse em alguém é o processo do palco, né? Eu queria que você me ajudasse a defender o palco. Como é que a gente explica o espaço do sagrado do palco para alguém? Tipo, pensar por que a pessoa vai a uma missa e o padre tá lá naquele lugar do altar, sabe? Tipo, a pessoa é colocada naquele lugar porque o foco está lá, isso desde um xamã, sei lá, sabe? O palco dele talvez fosse só um lugar mais perto da fogueira, talvez. Mas naquele instante, ele está sendo uma pessoa que está passando uma informação. E naquele momento, sim, esta é a pessoa que detém uma informação, não a verdade, mas uma informação que é potencializada e que tem o intuito, em geral, da transformação do resto, mas esse ser ainda continua sendo um ser humano. Então, na hora que ele sai do palco... é um ser humano. Sim. Então, assim, não é só porque a pessoa vai lá e fala sobre blá blá blá, que quando ela sai de lá, ela tem que viver o blá blá blá, entende? Completamente. Completamente. Ninguém não dá, é impossível. Eu fiz um curso com um cara que é incrível, era um curso de autoconhecimento e tal, e ele falava, gente, a gente tá aqui falando pra vocês do amor, não sei o quê, mas assim, se vocês me encontrarem num shopping, eu posso estar extremamente estressado e estar brigando com a pessoa, sabe? Eu sou um ser humano. Então eu acho que, sim, deveria-se muito prezar o lugar do palco ou o lugar da câmera e entender, pelo amor de Deus, que o que você está falando pode estar afetando milhares de pessoas. Que é o lugar que eu falo do professor. Que se cada professor soubesse como ele pode transformar a vida de um ser humano, ninguém seria tão aleatório com o que fala. E o lugar do palco
tem esse lugar do sagrado porque, sim, você está num foco. Foi te dado o tempo de vida dessas pessoas que pararam tudo da vida delas para te ouvir. Então, só por isso já é sagrado, assim. Isso eu acho que isso é o que é o mais relevante de tudo, assim. A única coisa que a gente tem é o nosso tempo de vida. As pessoas param para te ouvir, elas estão dando o bem mais valioso delas. Então é o lugar sagrado de entender que é o transformador. Você está sendo ouvido mais do que a pessoa que está do lado. Você pode ser uma ferramenta. Não significa que você vai ser, né? Isso. E é legal isso que você fala, porque é sagrado para quem está ouvindo e está disponibilizando seu tempo de vida, e tem que ser sagrado para quem está pisando também. Sim, né? Por favor, não subjugue, né? Esse lugar. Claro que você pode, enfim, viver uma vida que não seja necessariamente tão potencializada quanto aquilo que você está falando no palco, mas bora tentar, né? E assim, eu acho que ficou muito descartável esse lugar do foco, e as pessoas, e é meio descolado ser as na vida, que tem gente que está usando esse lugar para Nossa, tá difícil. Proliferar? Obrigada. O nada. E na verdade cara, tem tanta coisa, sério mesmo, que você vai gastar o teu tempo pro nada, que é o que eu questiono assim. O cara escreve uma música, ele vai despender o tempo dele de escrever uma música, ele poderia escrever uma música boa ou uma música ruim. Ele tá gastando a mesma energia, que é o que o Walt Disney diz, né? Tipo, você vai gastar a mesma coisa, você vai gastar a mesma coisa fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho. Então faz um bom trabalho logo de uma vez, sabe? Então, sim, acho que a pessoa que sobe num palco, mesmo ele sendo só um espaço quadradinho, marcado no chão, deveria honrar aquele lugar que está sendo dado a ele e saber que o que a pessoa está falando naquele momento está merecendo ser ouvido, então, por favor, use ele sabiamente, sabe? Dentro do que é o seu, assim. Mas que a gente tenta fazer o nosso melhor sempre na vida. Que isso não vai dar certo sempre, mas temos amanhã, tem daqui a pouco. Então, mesmo no palco, errei aqui, tô aqui ainda, vamos lá, né? Essa frase serve pra tudo, né? Hashtag tá tudo bem. Tá tudo bem, e é o que é, e eu acho que as duas juntas são melhores. É o que é e tá tudo bem. E não é no lugar de largar a mão, é no lugar de aceitação de que a vida é feita desses instantes e que é isso que é bom, né? Porque se eu não tivesse feito isso, eu não ia poder mudar agora. Então, não sei se eu respondi o negócio do Também palco, não, eu tenho mas aos poucos tentado. Acho ótimo a gente não ter clareza sobre alguma coisa, né? Estar em processo de... Você tem uma opinião sobre alguma coisa? Não sei, ainda não. Estou em processo de hoje eu tenho esse pensamento. De opinião, não tá? Minha opinião não está formada e tomara que nunca se forme completamente, né? Tenha sempre espaço para pensar diferente sobre aquela questão, né? Desculpa, posso só falar uma coisa que eu não sei, assim... Penso que talvez também esse lugar do palco existe uma expectativa de quem observa, que é o lance do o que as pessoas pensam sobre mim.